casos mais emblemáticos da história do Distrito Federal chega ao fim, depois de um julgamento de mais de 10 dias. Foi o maior julgamento, ou pelo menos o mais longo, da história aqui do Distrito Federal. E, ao final, o Tribunal do Júri decidiu condenar a Adriana Vilela a 67 anos de prisão, por ser considerada a mandante da morte dos pais e da empregada do casal. O crime aconteceu em agosto de 2009. Os 3 assassinos também foram condenados. Só faltava o julgamento de Adriana Vilela. A repórter Mara Mendes acompanhou tudo de perto e conta pra gente como foram as últimas horas no Tribunal do Júri. Depois de 10 dias ouvindo testemunhas de acusação e defesa, os jurados deram um veredito. Adriana Vilela foi condenada como a mandante do crime da 113 Sul, em que o pai dela, o ex-ministro José Guilherme Vilela, a mãe Maria Vilela e a empregada Francisca Nascimento foram assassinados brutalmente em agosto de 2009. Julgo procedente a pretensão punitiva do Estado para condenar a acusada Adriana Vilela como incursa nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 13 e 4, combinado com o parágrafo 4 duas vezes, artigo 121, parágrafo 2º, incisos 3, 4 e 5, uma vez, e ainda artigo 155, parágrafo 4, inciso 4, todos do Código Penal. Adriana ficou ao lado dos advogados durante a leitura da sentença, mas não apresentou nenhuma reação. O juiz ressaltou o laudo psicológico da arquiteta. A acusada demonstrou possuir algumas características negativas de personalidade, como a frieza e a capacidade de manipular as pessoas. Os motivos do crime foram avaliados pelo Conselho de Sentença, sendo reconhecida qualificadora do motivo torpe. A defesa classificou como monstruosa a decisão dos jurados. Acho que foi a maior injustiça que eu vi em 40 anos de advocacia criminal. O Tribunal do Júri tem essa característica, ele vota sim e não. Ele não tem que fundamentar. A gente respeita a decisão, evidentemente. Tenho absoluta convicção da inocência dela. Acho que fizeram aqui hoje uma monstruosidade. Vamos ao Tribunal de Justiça para tentar reverter essa monstruosidade. Já o assistente de acusação avisou que agora vai questionar na Justiça a herança de Adriana. Segundo Pedro Calmon, são mais de 50 milhões de reais. Tudo que é ilícito não existe prescrição. Eu represento a família de Maria Francisca e assistente do Ministério Público. Então, vocês vão pedir, o senhor vai pedir a pensão para a família? Vou, a indenização para a família, porque a família ficou sem nada, não é? Ela trabalhava há 30 anos na casa de Zé Guilherme e Maria Vilela e foi morta para queima de arquivos. O Ministério Público enfatizou que não se trata de uma vitória, já que houve um crime bárbaro. Maurício Miranda voltou a dizer que nunca sofreu um poder econômico tão forte como nesse processo de Adriana Vilela. A maior estrutura de defesa que eu já vi no Tribunal do Júri foi essa de hoje, né? Nós tivemos que, durante todo o processo, ter uma atuação bastante constante. Na hora que teve a interferência da primeira DP, nós corremos. Na hora que teve a interferência da 8ª DP, nós corremos. Na hora que tiveram alguns recursos aí, chegamos até a fazer sustentação no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de manter o julgamento. Chegamos o próprio Ministério Público, que aqui agradeço aqui a assessoria de recursos constitucionais também, interpôs o agravo a poder, inclusive, o retorno pleno daquele laudo que até então estava sendo contestado. Então, ou seja, o Ministério Público teve que se exercitar e exercitar o exercício, os remédios jurídicos até o final. O último dia do julgamento da arquiteta foi marcado por bate-boca do começo ao fim. Acusação e defesa aumentaram o tom de voz e trocaram farpas em vários momentos. Um deles foi quando o advogado da filha do casal Vilela acusou o Ministério Público de cometer um crime de omissão por aceitar as investigações da delegada Mabel Faria. Outro ponto foi quando os advogados da arquiteta disseram para os jurados que a denúncia era frágil. A Mabel vai para Montalvânia, ela inquire o Paulinho, que é aquele vídeo que nós mostramos ontem, que não é um depoimento. Se fosse um depoimento, o doutor Renato, o delegado de Montalvânia, teria que responder por falso testemunho, mas não é um depoimento, é uma outra entrevista. Um vídeo cru, um vídeo duro, é um vídeo da vida como ela é. Um vídeo da conversa que aconteceu lá na delegacia de Montalvânia, da doutora Mabel, com o doutor Renato e o doutor Paulinho, onde o Paulinho fala: não tem Adriana, não tem mulher, fomos eu e o Leonardo, nós fomos lá para roubar, a intenção não era matar. O Ministério Público retrucou.
A Convida fez de tudo para chegar na verdade, sim, senhores. Fez de tudo para chegar na verdade, sim. A Convida perguntou várias vezes pro Paulinho e pro Leonardo. Um dos pontos mais fortes no último dia de julgamento foi quando o procurador Maurício Miranda leu um laudo psicológico feito pela Polícia Civil em que aponta características como frieza e agressividade por parte da arquiteta. A depoente mostrou-se desafiadora, autoritária, irônica, evasiva, dissimulada, seletiva no discurso e na memória, com traços compulsivos, vitimização, dramatização, ambivalência, impulsividade, intolerância, frustração, agressividade e frieza, além de apresentar conduta manipulativa. Na sustentação, a defesa quis mostrar que Adriana Vilela sempre foi uma pessoa caridosa e disse que ela sempre foi amorosa com os pais. Os advogados justificaram que os choques com a mãe eram naturais. Adriana teria sido obrigada a fazer um aborto aos 14 anos. Primeiro foi a construção de uma Adriana que não existe, de uma Adriana violenta, de uma Adriana que era dependente de tóxicos, de uma Adriana que tinha um laudo contrário a ela, e para fazer uma desconstrução da imagem dela para poder pegar uma acusação tão grave. Ela foi submetida a um aborto aos 14 anos de idade. Isso é o que mais cruel pode acontecer na vida de uma mulher. Já na réplica, a acusação pontuou novamente as características de Adriana. Lembrou que a empregada Francisca Nascimento poderia ter se aposentado, mas não fez isso porque presenciou uma briga entre mãe e filha. Os promotores voltaram a dizer que a Adriana fez teatro com direito à maquiagem no meio do julgamento. O promotor Marcelo Leite lembrou que no dia 28 de agosto de 2009 houve uma faxina antes do crime, o que ressalta o laudo que apontou as digitais de Adriana no apartamento do casal Vilela. Uma simples limpeza já tiraria aquela digital dali, senhores. Fica bem mais simples para a gente entender. E a limpeza ali era uma questão. A limpeza naquele apartamento era uma questão. Não é? Naquele dia nós tivemos faxina no apartamento do Dona Guiomar. Na própria sexta-feira, senhores. Então, assim, obviamente que é um outro elemento para os senhores considerarem. A defesa encerrou dizendo que não havia provas contra a arquiteta. É muito interessante quando diz, não, a Adriana não tinha amorosidade nenhuma com seus pais, mas isso vai prejudicar a minha cliente? Vai prejudicar a inocência dela? Isso, em algum momento, coloca a Adriana na cena do crime? Eu falar alto significa que ela contratou alguém, que ela falou com alguém, cadê a prova? Eu trato de prova. Essa que é a questão. Vamos continuar tratando deste tema que mexeu e ainda mexe, né, com a vida aqui no nosso querido Quadradinho. É um dos principais assuntos nas rodas de conversa desde que o crime aconteceu 10 anos atrás. Eu vou conversar agora com o Yuri Ascar. Yuri, bom dia para você. Hoje, dos bastidores da política para os bastidores do judiciário também, né? Falar um pouquinho sobre o que aconteceu no Tribunal do Júri ontem e algumas perguntas que precisam ser respondidas. A primeira delas, e que eu já recebi pelo menos umas 10 no Instagram e no WhatsApp. Se a Adriana Vilela foi condenada, por que ela já não saiu ontem do tribunal direto para cumprir a pena? E vai responder, ou melhor, vai poder recorrer em liberdade. Explica pra gente. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos que assistem com a gente o DF no ar. Olha só, essa é a questão que tá todo mundo se perguntando, viu? Desde o julgamento, uma pessoa condenada a 67 anos de prisão e que deixa o Tribunal do Júri ali pela porta da frente, vai responder em liberdade, aguardar os recursos na segunda instância. E sobre esse assunto, sobre o julgamento, sobre o resultado, sobre por que Adriana Vilela vai continuar em liberdade mesmo depois de condenada pelo Tribunal do Júri, a gente vai conversar agora com o advogado criminalista Amaury Andrade, que é professor de Direito também. Obrigado pela presença aqui com a gente. Por que, primeira questão, né? Ela continua em liberdade. Bom dia. Bem, no nosso ordenamento jurídico, a regra é quando uma pessoa responde um processo em liberdade, ela vem a ser condenada e usar os graus de recurso em liberdade. Agora, logicamente que isso não é uma regra absoluta. Isso não está escrito na lei, não está expresso na nossa legislação. Agora, o magistrado
que presidiu o caso, ele pode avaliar a necessidade de, após a condenação, decretar então a prisão preventiva. Nesse caso específico, o magistrado entendeu que ela respondeu todo o processo em liberdade, não causou nenhum prejuízo ao bom andamento do processo, não ficou foragida, respondeu aos atos processuais. Assim, mesmo condenada a 67 anos, ele deu a ela o direito de responder em liberdade. Para que, de fato, ela pudesse estar presa após a condenação da sentença proferida ontem, o juiz tinha que fundamentar a necessidade da prisão preventiva. E por que prisão preventiva? Porque em que pese ela foi condenada, não podemos dizer que ali é uma prisão-pena. Por quê? Porque o processo ainda não transitou em julgado. Estamos agora na nova fase do processo, que é o duplo grau de jurisdição, no caso, os recursos. Então, o juiz deu a ela o direito de responder o processo em liberdade, porque ele não viu, o magistrado em si, ele não viu presente ali nenhum requisito da prisão preventiva naquele momento. O Juliano tem uma pergunta para o senhor lá do estúdio. Diga aí, Juliano. Yuri, eu peço até desculpa, Yuri. Eu sei que você deve ter umas 300 perguntas para fazer também, mas é porque tem justamente a ver com a condenação. A partir do momento em que cessarem todos os recursos, doutor, a pena passa a contar daquele dia, porque a gente sabe que a nossa justiça demora. Então pode ser que esse tempo de julgamento dos recursos chegue a uns 10 anos, sei lá quanto tempo vai demorar esse negócio todo. A pena começa a contar quando cessarem todos os recursos ou já está contando a partir da primeira condenação? A pena começa a contar a partir do trânsito em julgado, né, para fins de benefícios na sua execução penal. Então, vai passar todo o tempo de recurso. Pode ser que nesse recurso tenha um novo julgamento, isso é possível acontecer. Pode ser que não aconteça, que os tribunais superiores entendam que não é o caso de um novo julgamento, mas existe preceito legal de poder possibilitar que haja um novo julgamento. Essa pena pode ser diminuída, mas a efetiva pena para fins de progressão de regime, para fins de cumprimento de pena, só vai ser contada a partir do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. A gente pode dizer, então, que a Adriana Vilela só deve ser presa, em princípio, quando houver esse trânsito em julgado da condenação, sem hipótese de mais recurso. Bem, nós já temos entendimento na segunda instância, que quando há uma condenação confirmada em segunda instância, no entendimento do Supremo Tribunal Federal, já pode haver a antecipação da pena. Então, neste caso, numa segunda instância ou até mesmo no STJ, a qualquer momento pode ser expedido o mandado de prisão dela para fins de cumprimento antecipado da pena. Nada impede, vamos se dizer isso, ela não pode soltar fogos ainda, entendeu? Pode ser que a prisão dela possa vir nesse duplo grau de jurisdição. E a defesa alega que não houve prova contra Adriana Vilela. Nenhuma prova foi apresentada no tribunal do júri. É isso que ela vai levar para frente. O tribunal do júri entendeu que sim, há provas para condenação. A defesa diz que não tem provas. Qual é o passo agora da defesa? Como é que ela vai tentar apresentar, construir esse argumento agora depois da condenação? Então, agora ela vai vir um recurso chamado apelação, né? Ele pode embargar também a decisão do juiz de ontem, né, da dosimetria da pena ou da sentença que foi proferida, mas ele pode apelar. E no grau de apelação, né, desse recurso chamado apelação, ele pode apelar para que possa vir um novo julgamento, porque a decisão dos jurados tenha sido com as provas totalmente contrárias às provas dos autos, pode argumentar de que de fato não houve provas e alegar que apenas a condenação se deu por fortes indícios, mas provas em si não foram demonstradas. E quem vai decidir analisar isso, então, já são os desembargadores do Tribunal de Justiça em segunda instância? Perfeitamente. Nesse primeiro recurso, os desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal analisarão essa apelação. Se, porventura, eles entenderem que a condenação deve ser mantida, aí temos um novo grau de recurso no STJ, temos recursos ao STF, e se porventura eles entenderem que de fato necessita de um novo julgamento, o processo volta para a vara de origem, no caso o Tribunal do Júri de Brasília, e aí há um novo julgamento com novos jurados, com novas
né, novas provas, se porventura a defesa for apresentar, e assim vai. E aí temos o risco de mais 10 anos de julgamento, né, Juliano? Tem mais uma pergunta aí do estúdio? Tenho sim. Falar um pouquinho sobre a herança também, doutor. Foi dito agora na reportagem que, a partir de agora, né, a acusação vai tentar impedir que a Adriana tenha acesso a essa herança, que chega a 50 milhões de reais. A dúvida que eu tenho é, condenada em primeira instância, né, o tribunal, os jurados acharam que a Adriana foi a mandante do crime porque ela queria dinheiro dos pais. Se o objeto que ela queria era esse dinheiro, o senhor acha que há possibilidade realmente de que ela seja impedida de colocar a mão na herança? Sem dúvidas. Embora a sentença não deixou expresso isso, né, sobre os bens, né, com a sentença que o juiz condenou, tão somente foi uma sentença técnica, colocando ali as penas de todos os crimes das vítimas que foram as pessoas vitimadas naquela situação, o furto, mas não deixou claro e expresso acerca dos bens que foram furtados por os subtraídos. Mas isso pode, sim, o Ministério Público adentrar com alguma ação cabível nesse sentido, para que ela não possa ter direito a nenhuma herança ou bens dos pais que porventura que eles tenham deixado ali à disposição da família. E outra dúvida que muita gente tem ao ver a condenação e a Adriana Vilela continuar em liberdade é porque nós tivemos já há tantos anos a condenação dos outros 3 envolvidos, condenados e foram presos, né? Vieram presos preventivamente, continuaram presos, enquanto ela continua em liberdade. Qual é a diferença no julgamento, né, de quem está preso e de quem está em liberdade, se é o mesmo caso? Embora o entendimento do mandante seja mais grave, porque o mandante é aquele que projeta, que arquiteta todo o crime, os executores, para uma situação prisional, é vista como o maior risco para a sociedade, porque foram aquelas pessoas que friamente tiraram a vida das vítimas. Então, no caso dos executores, há um risco maior para essa pessoa ficar em liberdade, tendo em vista a segurança da coletividade. No caso expresso da prisão preventiva, a garantia da ordem pública. Mas a gente pode considerar também que o mandante, depois de executar um crime, pode também pedir para executarem outro com outras pessoas. Ele seria tão perigoso quanto, né? Essa é uma decisão que vai muito do juiz ali no momento? Perfeitamente. O magistrado, como disse, entendeu que não estavam presentes os requisitos da prisão preventiva, mesmo com a gravidade do fato, mesmo com a periculosidade e a complexidade do processo, ele entendeu por bem que a Adriana Vilela pudesse responder, continuar respondendo o processo de liberdade num grau de recurso. No caso, os executores, não, pelo fato de eles terem matado diretamente, friamente, as vítimas, eles estão cumprindo pena preso. E a gente vê aqui no Tribunal do Júri um julgamento, né, que foi contestado ali pela defesa durante o tempo inteiro, dizendo que aquilo que foi considerado como prova não era prova. Normalmente o Tribunal do Júri, quando ele está julgando um caso de mandante de um crime, de assassinato, de homicídio, abre mesmo esse espaço para polêmica, fica uma decisão que pode sempre ser contestada, porque falta aquela prova muito clara, contundente, por exemplo, a entrega do dinheiro da mandante para os executores? Perfeitamente. No caso do mandante, há uma fragilidade na investigação, né? Uma dificuldade. No geral, não apenas no caso específico. No caso específico, no geral. Porque o mandante ele já tem uma inteligência maior para mandar executar o crime, as pessoas sem deixar nenhum rastro, sem deixar nenhum indício, né? Mas no caso especificamente da Adriana Vilela, existem indícios, né? Indícios de que ela estava compondo ali a cena do crime. Embora eu não conheça a fundo o processo, mas existem provas nesse sentido. Então, isso de fato foi o que pode ter levado os ilustres jurados no momento da condenação, levar em consideração esse fato específico. Na experiência que o senhor tem como advogado criminalista, na melhor das hipóteses, então, se for confirmada a condenação de Adriana Vilela na segunda instância, já com um pedido de cumprimento da pena antecipada, ela poderia ser presa daqui a quanto tempo, assim, se a gente pensar no menor tempo possível? Bem, o nosso Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ele é um tribunal bem estruturado. Nós temos excelentes profissionais, desembargadores, um grupo de
de equipe, né, dos gabinetes dos desembargadores, bem que trabalham de forma séria. Eu posso colocar aí algo em torno de até 6 a 7 meses para esse recurso de apelação ser julgado. E nesse caso, o desembargador pode sim já entender que no caso de antecipação da condenação dela e a cumprimento da pena em segunda instância, já expedir um mandado de prisão. Muito obrigado pela entrevista. Juliano